A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos no episódio de número 2 do Salmo 119. Esse gigante de 176 versículos que nós vamos nos alimentar dele aos poucos, meditando de 16 versículos em 16 versículos. E hoje é dia de nós meditarmos a partir do versículo 17. Se você perdeu o primeiro episódio, não tem problema. Assim que nós terminarmos esse, você pode ir lá. Ou se você quiser parar esse e ir lá primeiro, tudo bem também. Nós vamos começar no versículo 17 e vamos até o versículo 32. E se você está chegando por aqui, rapidamente deixa eu te dizer que este salmo maravilhoso e gigante, ele é uma obra de arte. Ele não é maravilhoso apenas porque fala da palavra do Senhor nosso Deus, do seu poder, do quanto a palavra de Deus realmente é guia para as nossas vidas, é um instrumento para o nosso fortalecimento e tudo mais. Mas ele é uma obra de arte do ponto de vista da sua escrita. E eu digo isso porque ele é um acróstico. As 22 letras do alfabeto hebraico estão aqui, divididinhas de 8 em 8 versículos, e cada um dos versículos inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Então, em blocos de 8, cada um dos versículos vai iniciar com a primeira letra do alfabeto e depois com a segunda letra do alfabeto. E hoje nós vamos ver as terceiras e quartas, né? A terceira e quarta letra do alfabeto expressa nesses versículos. Para nós que estamos lendo em língua portuguesa, a gente não sente toda essa organização da escrita, porque na tradução a gente vê palavras que começam com a letra A, com a letra S, com a letra T. Mas eu fico imaginando que maravilhoso deve ser ler isso em hebraico, porque você vê cada um dos versículos começando com a mesma letra do alfabeto, né? Então, bom, hoje nós vamos começar a partir do versículo 17, então, com Gimeli, e a partir do versículo 25 com Dalet. Então vamos começar, gente? E diferentemente das outras vezes em que geralmente eu leio, eu explico e eu aplico, cada versículo, gente, abre um universo para a nossa meditação. Então o que eu vou fazer é ler junto com você e ir parando, fazendo as observações, e aí então nós continuamos. Eu não vou conseguir dividir isso em leitura, explicação e aplicação. Eu acredito que eu não vou conseguir, então vamos já partir do princípio de que a gente vai fazendo tudo meio junto, ok? Leitura, pausa para meditação e compreensão do texto. Vamos continuar? Versículo 17 diz assim: trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Quando eu li esse versículo, eu acho que eu vou fazer pausa versículo por versículo. Quando eu li esse versículo, imediatamente eu me lembrei de Jó. Eu não sei se você está lendo comigo agora ou se você já leu o Salmo antes de vir para essa meditação, mas eu me lembro da situação do inimigo chegar diante do Senhor e acusar a Jó dizendo: você não cercou ele com uma cerca viva, né? Porventura ele não te adora porque você o abençoa? E todas as vezes que eu passo pelo livro de Jó, nas leituras anuais, ou que eu leio por causa de alguma pregação, eu sempre penso: uau, Deus protegia Jó, colocando uma cerca viva, porque o coração de Jó era fiel e buscava ao Senhor e temia a Deus. Será que Jó era filho preferido? Eu duvido. Nosso Deus não faz acepção, não é verdade? Então, eu honestamente acredito que a mesma proteção que o Senhor tinha colocado sobre Jó, Ele também coloca sobre aqueles que estão buscando viver a sua vontade, caminhando com Ele. Pessoas que temem a Deus passam por lutas? Com certeza. Rita, então essa cerca está furada? Com certeza não. Nada do que Deus faz é meia boca, gente. Gambiarra quem faz são os seres humanos. O Senhor é Deus, Ele faz tudo perfeito. Coisas difíceis, provações e lutas muitas vezes vêm sobre as vidas dos seus filhos? Com certeza. Estamos sujeitos aos governos, esses governos não temem a Deus. Muitas vezes estamos sujeitos a autoridades, essas autoridades não temem a Deus. Mas a cerca viva do Senhor fala não apenas de nós termos livramento da dificuldade, ou seja, de não passarmos por ela, mas livramento na dificuldade, porque Deus é Deus conosco nos montes e nos vales, né? No momento da bonança e também no momento da luta. Então, o versículo 1, né, o salmista vai dizer: me trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Porque sim, né? Quando nós estamos ali passando por momentos mais fáceis, né? Vivendo a bondade de Deus, é muito fácil nós obedecemos a palavra. Só que mais para frente o salmista vai falar um pouquinho diferente disso. Ele vai dizer da luta que ele está passando e que ainda assim ele continua obedecendo a palavra. Vamos lá. Versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei.
abre os teus olhos, abre os meus olhos. Aqui o salmista pede, Senhor, me ajuda a ver. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não temos condição de abrirmos os nossos próprios olhos. Aqui o salmista está falando uma coisa que nós devemos falar, eu acho que diariamente diante de Deus, sabia? Porque muitas vezes nós estamos convictos da nossa verdade, certos da nossa infalibilidade, vamos falar dessa maneira, né? Estamos convictos nas nossas verdades e a nossa verdade nada mais é do que o nosso ponto de vista. Não é a vontade de Deus, não é a verdade, não é mesmo? Então, pedir para que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver as maravilhas da lei do Senhor. Da maneira como está escrito exatamente aqui, o salmista está pedindo, Deus, me ajuda a olhar para a tua lei, né? Me ajuda a olhar para a tua palavra e entender, né? Ver as tuas maravilhas na tua palavra. Mas eu penso que nós podemos aplicar isso para as nossas vidas também. Porque nós também precisamos enxergar as maravilhas na palavra do Senhor e compreendê-las. E nós precisamos também ter os nossos olhos abertos pelo Senhor para enxergar tudo que está ao nosso redor e não vivermos como pessoas enganadas, né, com o nosso entendimento totalmente embaçado, como um vidro sujo. Né? Às vezes não gostamos de uma pessoa porque alguém nos falou alguma coisa que a pessoa falou e a pessoa nem falou o que a pessoa falou que falou. Você me acompanhou? Se não, você volta, escuta umas 3 vezes. Às vezes estamos julgando as pessoas, estamos com os nossos olhos fechados e achamos que estamos com os nossos olhos abertos. E isso se aplica, meus queridos, à educação de filhos, ao cuidado com o casamento, ao nosso ponto de vista a respeito do nosso trabalho, à maneira como nós olhamos as bênçãos que Deus nos dá, né? Enfim, seguindo, versículo 19, sou peregrino na terra, não me escondas de mim os teus mandamentos. Bem, o salmista, falando em seu nome e também no nome do povo, ele pôde dizer que era peregrino, porque o que é o peregrino? É o estrangeiro, é aquele que não está na sua terra. Então, nós podemos muito bem lembrar que o povo foi estrangeiro, sim. No Egito foi estrangeiro, foi peregrino na Babilônia, né? Esteve numa terra estranha. Mas, se nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que, por exemplo, o autor de Hebreus falou sobre isso. Hebreus capítulo 11, versículo 13, fala assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Aliás, esse capítulo 11 de Hebreus é fantástico, você devia lê-lo inteirinho. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, os homens da fé, aqueles que são citados na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, todos esses, eles andavam como estrangeiros e peregrinos na terra. Por quê? Porque, queridos, a nossa terra, a nossa pátria não é aqui. Filipenses capítulo 3, verso 20 fala assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, para o salmista e para as pessoas que estavam vendo ali, o que ele está dizendo aqui? Senhor, não esconda de mim os teus mandamentos, eu preciso dos teus mandamentos porque eu sou peregrino na terra, né? A tua palavra, os teus mandamentos são o meu lar. Né? A tua palavra me leva para casa, a tua palavra me leva para o lugar de segurança. E nós podemos aplicar para nós, de acordo com o que a gente viu aqui em Filipenses 3:20, nós também somos peregrinos. Nós precisamos da palavra do Senhor, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos situa na nossa vida. Se nós não nos lembrarmos que somos peregrinos aqui, nós deixamos de investir naquilo que é eterno, naquilo que é de Deus, para investir apenas naquilo que é material. Vivemos a nossa vida como se fôssemos viver a eternidade na terra. Então, vivemos querendo ajuntar tesouros, vivemos querendo nos encher de habilidades, vivemos querendo viver o amanhã e não vivendo hoje, né? Sempre pensando no futuro, sempre pensando no futuro. Nós somos peregrinos e temos que viver pensando no reino do Senhor. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos buscar ser os melhores profissionais, vamos fazer tudo o que é necessário, mas sempre levando em consideração que a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é nos céus, nós somos peregrinos. Então a nossa salvação, a salvação da nossa família, a educação dos nossos filhos, o legado espiritual que nós vamos deixar para eles, isso é mais importante. E a gente precisa organizar a nossa vida para atender esse objetivo. Continuando, versículo 20. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Ou seja, né, o salmista ama
os ensinos do Senhor, ele ama a sua palavra, se consome. Versículo 21. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Para aqui um pouquinho. Parece aqui que o salmista está sendo um pouco forte demais, dizendo malditos os que se desviam dos seus mandamentos e que o Senhor repreende os arrogantes. Mas eu vi uma ilustração que deixou isso aqui bem claro na minha cabeça. Às vezes a gente lê o versículo e pode pensar, poxa, então Deus castiga quem não está obedecendo a palavra. Nossa, então Deus é mal com quem não obedece a palavra. Uau, né? Puxa vida, então Deus, ele é um pouco, né? Ele que é arrogante, ele que quer que todo mundo fique adorando ele. Mas não é verdade. Deixa eu te falar a ilustração que eu li no livro e que fez todo sentido para mim. Nós sabemos que temos que fazer revisão do carro para poder estar com o carro em dia, certo? A revisão tem que ser feita sempre. Isso é uma regra. Todo mundo que tem carro sabe disso. Se você não faz revisão do seu carro, você pode ter problemas. Imagina que uma família decide sair de viagem e não foi feita revisão. Não foi feita revisão dos pneus, não foi feita revisão dos freios, nada. Está lá no meio da viagem, vai fazer uma curva, o carro não segura, porque está de repente com o pneu aí todo, né, velhinho, e aí não tem estabilidade no carro, faz a curva em alta velocidade, o carro se desvia e acontece o acidente. Por que aconteceu o acidente? Porque Deus é culpado? Porque Deus pesou a mão? Porque Deus castigou? Não, porque a pessoa não fez a revisão. Funciona assim. Não é que Deus está castigando, é que a pessoa não obedeceu as regras, a pessoa não obedeceu os mandamentos. Você está entendendo? Às vezes muita coisa é posta na conta de Deus, meus queridos, e não foi Deus que fez absolutamente nada. A gente começou a semear lá atrás errado. E aí quando a situação está toda de ponta cabeça, o que a gente quer? Que Deus seja culpado por causa das nossas decisões. Você entende, meu querido? Então, quando diz aqui, malditos os que se desviam dos seus mandamentos, eles são malditos porque eles atraíram maldição sobre si. Eles escolheram o caminho errado, o caminho que não ia levar para a vida. E quando eu estou dizendo eles, essa palavra se aplica para nós. Nós escolhemos agir diferente do que a palavra de Deus nos manda, e a gente não se arrepender dos nossos maus caminhos, a gente atrai sobre nós maldição. E aí não tem nada a ver com uma teologia de isso ou daquilo. Tem a ver com a palavra de Deus. Ou a gente opta pela bênção, que é a sombra do onipotente, ou a gente escolhe maldição para as nossas vidas, para os nossos filhos, para a nossa geração, entende? Decisões pequenas mudam destinos, queridos. Versículo 22. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos seus estatutos. Aqui a gente viu a diferença. O versículo 22 está falando de algo diferente do versículo 17. No versículo 17 ele disse, Senhor, me trata bem para eu obedecer a tua palavra, me trata com bondade. Aqui no versículo 22 ele vai dizer, Deus, eu estou obedecendo os seus estatutos, ainda que eu esteja sofrendo afronta e desprezo. E aí, queridos, afronta e desprezo de todos os níveis, porque olha o versículo 23 comigo. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos seus decretos. Então o versículo 22 está falando de afronta e desprezo, mas o versículo 23 completa essa ideia dizendo que quem está se levantando contra ele não é apenas o cidadão comum, vamos falar dessa maneira, mas são aqueles que têm poder. E se você já foi perseguido por alguém que tem poder, né? Você sabe o quanto é difícil isso. Pode ser uma pessoa que tem poder no sentido de, vamos lá, um chefe, um líder de setor, um gerente. Pode ser alguém que tem poder porque alguém investido de autoridades, uma sogra, um sogro, um pai, uma mãe, um padrasto. Se você já foi perseguido por uma figura de autoridade, ou seja, que tem poder nas mãos, não estou falando só de poder de dinheiro, eu estou falando do poder de autoridade, você sabe o quanto é triste quando uma autoridade olha para você e tem uma visão de você que não é a visão correta. E ela te persegue, e ele te persegue, e eles se levantam, e eles conspiram. Porque conspirar é mais do que simplesmente de você ter uma perseguição porque a pessoa não gosta de você. Conspirar significa que a pessoa está tramando algo contra você. E aqui o salmista diz assim, ainda que eu esteja passando por estas lutas, em que eu me sinta abandonado e descoberto, porque as pessoas que têm poder estão se levantando contra mim. Sabe o que o meu coração vai fazer? Ele diz, eu vou meditar nos teus decretos. E meditar, queridos, tem a ideia de
parar e fazer o que a gente está fazendo. Mastigar esta palavra, comê-la e dizer, Deus, eu me alimento disso. Eu não me alimento das mentiras, eu não me alimento do que estão falando que vão fazer, eu não me alimento dos conchavos, eu não me alimento do poder que essa galera tem. Senhor, eu finco as minhas raízes em ti. Eu ponho os meus pés na rocha onde eu não vou ser abalado. Versículo 24. Sim, os teus testemunhos são meu prazer, eles são os meus conselheiros. E aqui, impossível não citar Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E eu faço questão de trazer esse versículo, porque aqui está dizendo que, desse versículo 24, a gente lê que os testemunhos do Senhor, e ontem eu falei sobre testemunhos, né, gente? Eu citei para vocês Êxodo 32:15, né? Eu falei das tábuas do testemunho. O testemunho é você poder dizer, isto é verdade, né? O testemunhar é dizer, isto é verdadeiro, isto é perene, isso é inabalável, isso é confiável. E a gente está falando aqui de Deus. Então, os testemunhos do Senhor são verdadeiros e são os meus conselheiros. Significa que a gente não deve buscar conselho em outras pessoas que têm o Senhor? Obviamente que quando fala aqui, né, na multidão de conselheiros, gente, não é assim, deixa eu pedir conselho para umas 5 pessoas e a ideia que prevalecer, então, é a de Deus. Não, porque se você pedir conselhos para as pessoas que estão vazias de Deus, elas vão falar coisas da alma delas, elas vão dar o ponto de vista delas. Amigo, você não vai basear a tua vida no achômetro dos outros, né? Você tem que fazer como salmista. Você tem que pegar os testemunhos do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela sempre fala conosco no profundo. Se você vai realmente estudar a palavra, você vai ver que fala de casamento, fala de criação de filhos, fala de finanças, fala da tua alma, fala de sonhos, fala de pensamentos, fala de pesadelos. A palavra do Senhor cobre todas as bases. Então, é errado pedir conselho para as pessoas? Não, a gente viu aqui em Provérbios capítulo 11 que você pode pedir, mas para pessoas enraizadas na palavra. Rita, como é que eu vou saber se uma pessoa é de Deus para me dar um conselho? Você tem que fazer o que a própria palavra fala. Qual que é o fruto dessa pessoa? Quais são as atitudes que essa pessoa demonstra? São atitudes de Deus? Eu não estou falando que é uma pessoa legal, eu não estou falando que é uma pessoa bem-humorada, eu não estou falando que é uma pessoa que sempre dá tapinha nas suas costas, porque um conselho muitas vezes é um não bem redondo que você recebe, né? Amigo de Deus, que te dá conselho de Deus, muitas vezes é uma pessoa que fala para você, para que você tá louca, para que você tá no caminho errado, volta daí, tá tudo bagunçado sua vida, você está fazendo coisa que não é de Deus, né? Então, você precisa realmente buscar pessoas para te aconselhar que falem segundo a palavra de Deus. Agora, quem é o teu maior conselheiro? Você agora viu aqui no versículo 24. Porque de repente você diz, Rita, eu não confio em ninguém. Já fui tão machucado que as pessoas falam, eu fico meio assim, desconfiada. Não tem problema. Olha aqui, versículo 24. Os testemunhos do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor é conselheira. Leia, medite. Não é uma questão de quantidade. Nossa, eu li a Bíblia em 2 meses. Glória a Deus, eu fico feliz. É uma bênção ler a palavra. Não estou desdenhando disso. Mas, mais do que velocidade, é profundidade. Porque senão você come, é igual comer assistindo televisão. Você come tão rápido, você come prestando atenção em outra coisa para bater uma meta. E aí você não muda de vida, você não absorve isso. Agora vamos lá, versículo 25. Agora, a gente está entrando na outra letrinha do alfabeto, nós estamos entrando no Dalet, ok? Versículo 25. Agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. E a palavra promessa aqui segue todas aquelas ideias que eu falei para você no episódio de ontem, né? Lei, testemunhos, preceitos, decretos, mandamentos, promessa. São todas palavras utilizadas pelo salmista para falar da palavra do Senhor, né? A promessa é a palavra do Senhor dita, que não pode ser rabiscada e nem apagada. Então, qual que é a condição do salmista aqui, queridos? Ele está prostrado no pó. Quem que ficava prostrado no pó, de acordo com a palavra? Aquele que tinha rasgado as suas vestes, aquele que, como Davi, estava jogado no chão pedindo ao Senhor misericórdia. Prostrado no pó é aquele que estava demonstrando arrependimento e que estava passando por um momento de, muitas vezes, não só de arrependimento, mas de tristeza profunda. Qual é a condição do salmista? Ele está pulando de alegria, cheio de Deus, sem perseguição? Não, ele está cheio de Deus, mas com perseguição. Então ele diz, Senhor, eu estou prostrado no pó. Preserva a minha vida. Gente, se o salmista está pedindo para Deus preservar a vida dele, é porque ele sentia que a sua vida estava correndo
perigo. Seja um perigo por causa dos inimigos ao redor, seja porque ele já estava totalmente sem esperança e passando por lutas internas que muitas vezes são maiores do que as externas, né? Quantas vezes nós estamos tão desanimados e abatidos por dentro que a gente não tem ânimo de vida, mas o salmista sabe onde tem fonte de energia. Ele sabe onde tem fonte de vida. E ele vai dizer assim: Senhor, preserva a minha vida segundo a sua promessa. Sabe por quê, queridos? Porque Deus tem promessas para nós. E quando eu estou falando de promessas, eu não estou querendo dizer aqueles chavões vazios que diz... É como se dissesse muito, mas não diz nada. Quando diz que Deus tem promessas para nós, gente, objetivamente eu quero dizer, uma das promessas de Deus é: você pode viver em Deus. A morte pode te deixar, a morte na sua mente, a morte no seu coração, a tristeza profunda, você pode ter vida em Cristo. Ele é a porta. Se você passar por essa porta, você vai encontrar um lugar maravilhoso. Né? Ele é fonte de águas vivas. Se você estiver se sentindo seco, o Senhor Jesus, a palavra de Deus pode regar o seu coração. E você pode começar hoje algo diferente de tudo aquilo que você viveu, porque Deus promete isso na palavra dele, na sua palavra. Versículo 26. Esse aqui eu achei fantástico. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Eu fui impactada por esse versículo como eu nunca tinha sido impactada antes. Porque quando eu li aqui, a ti relatei os meus caminhos, e deixa eu pegar aqui na revista atualizada, diz, eu te expus os meus caminhos, eu pensei. Muitas vezes, Pai, quando eu estou orando, eu não converso com o Senhor, eu não te relato nada, eu não te exponho nada. Porque o que eu penso, gente? Deus viu, Deus estava comigo. Por que eu vou ficar relatando para Deus o que aconteceu? Mas aqui o salmista ensina para a gente um novo jeito de orar. E de repente você já até ora desse jeito, eu é que não orava. Ele relatava os caminhos, né? E a ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ou seja, ele ia diante do Senhor e ele contava para Deus a situação. Pai, quando aquela pessoa falou tal coisa, o senhor viu, né, Pai, que eu fiquei amargurada. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ficar assim. Senhor, tira do meu coração a raiva. Pai, o senhor viu o que ela falou? Pai, eu sei que ela é tua filha, eu não posso falar mal dela pro Senhor, mas Deus, isso machucou meu coração. Deus, eu quero perdoar como o Senhor me ensina a perdoar. Senhor, o Senhor sabe que aquilo que a pessoa falou que eu fiz, eu não fiz, Deus. Eu não fiz com essa intenção. Senhor, abre os olhos dessa pessoa para que ela possa ver, porque com as minhas palavras eu tentei convencer, mas não funcionou. Você está entendendo, meu irmão? Relatar os nossos caminhos, e aí o salmista pede, ensina-me os seus decretos, é realmente trazer o Senhor para a nossa vida mesmo, para o dia a dia. É mais que aquela coisa do vou orar para cumprir tabela, porque eu quero poder dizer que eu oro todos os dias. Aí se torna um relacionamento com Deus. Né? Não é aquela coisa de, já fiz as minhas orações do dia, como se fosse mais uma obrigação na agenda. Não, tem a ver com aquele momento em que você senta com Deus e fala, Pai, deixa eu te contar, deixa eu te contar um negócio, né? Sei que o Senhor estava lá, mas, Senhor, eu quero te relatar e falar igual o Salmo. Ensina-me os seus decretos. Porque mais do que fofocar com Deus, né? O que a gente quer é que Deus venha, pela verdade dele, combater aquela mentira. Pai, ele falou tal coisa de mim. Senhor, o Senhor sabe que isso não é verdade. Senhor, a tua verdade na minha vida é assim, assim, assim. Senhor, eu peço que o Senhor limpe meu coração dessa mentira que me machucou. Pai, eu quero viver a tua verdade. Em nome de Jesus. Vamos seguir? Versículo 27. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então, meditarei nas tuas maravilhas. Aqui o salmista vai falar mais uma vez a respeito de meditar, ou seja, pensar com cuidado, né? Realmente parar e contemplar e tentar compreender. E ele está falando isso sobre as maravilhas de Deus, né? Sobre a criação do Senhor. Mas eu acho que eu gostaria de me dedicar no discernir o propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. E se você quiser anotar aí uma tarefa de casa aí para o ano que vem, quando você começar a sua leitura bíblica do ano que vem, porque agora a gente já está na metade do ano, né, gente? Não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas aqui nós estamos em agosto, 13 de agosto de 2024. Nós já estamos no meio do semestre, mas olha, fica uma tarefa aí para o ano que vem. Toda vez que você for ler a palavra do Senhor, veja as situações que o Senhor preparou para o seu povo, ou que o próprio povo preparou para si, e veja qual foi o propósito de Deus com aquela situação. Deus sempre tira a bênção da maldição. Até quando o povo fazia umas coisas que não tinha nada a ver, Deus ia lá e pá! Revelava um propósito que a gente falava, mas não é? Né? Imediatamente me vem José na cabeça, né?
Os irmãos dele só queriam se livrar dele. Só queriam se livrar dele, gente. E Deus tinha um propósito. Alimentar o Egito e todo o mundo daquela época, porque quando veio a fome, aquele que foi jogado no poço foi o governador, usado por Deus com estratégias para prosperar aquela nação. Mas vamos seguir, né? Versículo 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. E aqui, queridos, a gente vê exatamente, o versículo 28 fala de promessa, assim como o versículo 25. No versículo 25, ele estava prostrado no pó. Aqui está consumido de tristeza. Se você já sentiu uma tristeza profunda que te consumia, o consumir, gente, me traz a ideia do fogo. O fogo, quando ele consome, ele acaba. Ele acabou, queimou, sumiu. Quando fala de a minha alma se consome de tristeza, a impressão que dá para mim, que eu acredito que seja o que a palavra quer nos ensinar, é que a alma do salmista, as suas emoções, a sua força de vida, estava cheia de tristeza. Não havia ali alegria, não havia ali força, ela estava consumida, se consumiu em tristeza. E o que é que o salmista pediu para Deus quando ele estava totalmente sem forças? Ele pediu: fortalece-me conforme a tua promessa. Porque sim, a leitura da promessa, a leitura da palavra, a leitura da lei, a leitura dos estatutos, dos mandamentos, a leitura da palavra do Senhor nos fortalece. Hoje talvez você esteja bem, mas se algum dia você estiver com a tua alma desse jeito, que a palavra diz através do salmista, consumido de tristeza, ao invés de você se afundar no Instagram, ao invés de você se afundar em bebida, ao invés de você se afundar em pornografia, ao invés de você se afundar em qualquer coisa que não agrada a Deus, lembra desse áudio de hoje, lembra desse podcast de hoje, lembra assim, se a minha alma está consumida na tristeza, eu preciso me fortalecer conforme a promessa. Então eu preciso ler a palavra. Eu preciso ler. Eu preciso perguntar: Pai, o que essa palavra de hoje tem a ver comigo? Porque a palavra de Deus é viva. Versículo 29. Tá terminando, gente. Força aí. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Então Deus ensina a lei dele para nós. E ele desvia a gente dos caminhos enganosos. Foi o que o salmista pediu. Porque o caminho enganoso, gente, muitas vezes não tem um luminoso dizendo: vem buraco. Não. É um buraco muito bem tampado. Você pensa que é uma estrada firme e de repente, catibum, caiu você no buraco. O caminho enganoso, ele é muito parecido com o caminho certo. Por isso que é tão fácil cair. Muitas vezes caímos no engano só por preguiça mental. Não pensamos, não planejamos, tomamos decisões porcaria e aí temos problemas, temos consequências ruins. Mas muitas vezes o caminho enganoso vem exatamente da falta de discernimento. Por isso, quem pode te ensinar? Olha o que o versículo está dizendo. Ensina-me, ou seja, o Senhor ensina a sua lei. E a lei do Senhor, a palavra do Senhor nos livra de cair, de seguir nesses caminhos enganosos. Versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as suas ordenanças, porque sim, vida com Deus é decisão a cada momento. Versículo 31. Apego-me, amo essa palavra, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Por quê? Porque sim, muitas vezes estamos decepcionados. Que a gente não fique decepcionado. Eu espero que você entenda a diferença, né? Uma coisa é você se decepcionar com algo, orar e caminhar. Outra coisa é você ficar decepcionado e você ficar nesse lugar de decepção com ódio das pessoas, com rancor no coração, ao invés de se apegar nos testemunhos do Senhor. Você está decepcionado com alguém? Você está decepcionado com alguma coisa? Beleza, hoje é o último dia. A gente vai ler essa palavra, a gente vai entender que a gente tem que levantar e andar. A gente vai colocar diante do Senhor essa decepção e vai se apegar aos testemunhos do Senhor, ou seja, a palavra dele. Se apegar, galera, é segurar, é agarrar mesmo, é dizer: eu não solto essa palavra. Ela é a verdade, todo o resto vai passar, mas nessa eu confio. E por último, corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam. Esse eu gostei. Pois me deste maior entendimento. Primeiro que por ser meio sanguíneo e meio colérico, né? Como sanguínea, aqui diz assim: corro pelo caminho. Já gostei, porque tem que ser correndo. Eu me apresso, né? Versículo 32, deixa eu ler aqui. Eu estou lendo na Revista Atualizada. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração.
ou versículo 32 na versão que eu acabei de ler, corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Então, se o Senhor te deu entendimento de algo e te mostrou um caminho que você possa fazer como o salmista, permaneça neste caminho. É neste caminho que eu corro. Eu me casei, então agora você se comporta como uma mulher casada, como um homem casado. Eu tenho filhos, então agora você se comporta como uma família. Ah, mas eu queria muito deixar toda a responsabilidade na mão da minha esposa e poder viver uma vida de solteiro. Tadã! Não tem esse caminho. Se você quer viver a vida de acordo com a vontade de Deus, você tem que olhar para o caminho que Deus te deu agora, né? Deus me deu um trabalho, você vai ser responsável. Você dorme cedo para você render no trabalho, para você estar bem fisicamente. Você ora pelo seu chefe, você abençoa o lugar que você trabalha, porque se o lugar que você trabalha é abençoado, você também prospera. E isso está na palavra, para nós orarmos pelas nossas autoridades. Ou seja, você tem que conhecer a palavra do Senhor para viver algo diferente. Galera, podcast gigante, porque, me desculpa, você vai ter que colocar no vezes 2. Eu tô apaixonado por esse Salmo 119, porque eu amo a palavra do Senhor e eu não consegui deixar de comentar um versículo de cada vez, né? Bom, tomara que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, digita lá nos comentários, eu ouvi até o fim, por favor. Só para eu ter uma noção de quem ficou até o fim, coloca lá, eu ouvi até o fim, ok? Um grande abraço, Deus te abençoe. Se o bom Deus permitir, nós estaremos aqui amanhã para a terceira parte, para o terceiro episódio desse salmo lindo, maravilhoso de Deus. Deus abençoe.